Muito boa noite, espero que o carnaval de vocês esteja bom. Aqui falamos nesse canal sobre esportes nas suas mais variadas esferas. E vamos aqui falar sobre o futebol. A gente sabe que futebol ele tem uma raiz profunda na Inglaterra, que foi onde tudo começou. Com o passar do tempo, o futebol veio se tornando popular por todo o globo terrestre. E aqui no Brasil, nas terras tupiniquins, foi o que seu auge ele foi alcançado. E o futebol a gente sabe que move paixões. Existe a questão do clubismo, você defender com a ferro e fogo o seu time e aquela coisa toda. Há muito tempo atrás era muito legal de você ver o esporte, né, do futebol em si, que era jogado com aquilo que chamamos de futebol arte. Você via jogadores dando sangue dentro de campo, fazendo de tudo para, consequentemente, vencer aquela partida. E isso acalorava as multidões. As torcidas se organizavam, iam ao estádio com muito prazer para ver o seu time do coração jogar. Quando ganhava, era uma alegria sem precedentes, mas quando terminava, infelizmente, vinha a questão de tristeza, choro, raiva e até mesmo algumas discussões. Discussões essas que eram muito interessantes, sejam em bares, entre amigos, aquela coisa toda. Isso quando a gente olha do ponto de vista pacífico. É claro que quando vira violência, ou naquela época virava, né, apesar de não tanto com tanta frequência assim, mas quando era aquela discussão sadia, o calor da emoção, era gostoso demais. Essa questão de zoar o time adversário e aquela coisa toda. Porém, com o passar do tempo, a globalização do futebol fez com que os jogadores brasileiros quisessem jogar em times estrangeiros, porque a gente sabe que Europa e também outros continentes acabam valorizando muito quem joga bem. Então era um sonho de todo garoto, de repente, ir jogar no Real Madrid da vida, no Milan, Internazionale, enfim, dentre outros times. Porém, a gente vê que com o fácil acesso, né, entre aspas, digamos assim, à Europa, ao futebol europeu, os jogadores começaram a querer só pleitear dinheiro. E aí, com a chegada aí das bets, a questão das casas de aposta, aquela coisa toda, isso foi ficando cada vez mais monetizado. E o futebol, ele acabou deixando de lado um pouco daquela questão da arte, e sim para virar uma questão de dinheiro. Quanto mais o outro time tem a oferecer do ponto de vista monetário, quanto mais patrocínios existe ali envolvido, mais os jogadores ficam inclinados a querer fazer parte desse ciclo aí do dinheiro dentro do futebol. E com isso, muitas coisas foram modificadas com o passar do tempo, em especial a questão da habilidade, a questão de dar o melhor de si dentro de campo, porque a gente percebe que o futebol ele acabou deixando de ser uma questão de paixão e passou a ser mais uma questão comercial. As equipes de futebol deixaram de ser times, de fato, para se tornarem empresas. E com isso a gente vê milionários em campo, correndo atrás de bola, querendo fazer gol, aquela coisa toda. É isso que ficou numa linguagem chula por aí. Agora, aquele futebol arte que você via golaços como, por exemplo, voleio, bicicleta, calcanhar, jogadas geniais, estratégicas, acabou ficando em segundo plano. Com esse meu discurso, não quero dizer que o futebol ele morreu de uma vez por todas. Não necessariamente. É claro que caiu muito da qualidade e prevaleceu muito do aspecto comercial. Se isso significa que assim será para sempre, não sei dizer. Isso só o tempo nos dirá. Mas, ao que tudo indica, cada vez mais o aspecto comercial ele vai falar mais alto aí nas questões futebolísticas. E o que eu quero aqui trazer com este vídeo não é promover uma espécie de saudosismo ao futebol das antigas. Não sou o tipo de cara que fica preso ao passado. Eu não ajo de maneira a retroceder as conquistas que a gente adquiriu com o passar do tempo. Mas o que eu quero aqui é trazer apenas uma reflexão. Será que vale a pena mesmo ficar pagando altos preços para ir ver seu time jogar? Será que vale a pena dar R$ 400, R$ 500 numa camisa cheia de marcas, patrocínio, você ser uma espécie de garoto propagandas de marcas das quais você talvez nem consuma? Então é esse
o meu raciocínio aqui. E quero muito convidar você que está assistindo o vídeo a deixar nos comentários a sua opinião, o que você tem a dizer. Concorda comigo que o futebol deixou de ser arte para virar uma mera questão empresarial? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo e até!